ser mãe vai sangrar para outros, vai vazar para outros papéis. E aí, quando você coloca isso pra cama, você fala, epa, ninguém quer transar com a mãe. Encontrar formas, né? Acho que de trocas, de poder ter um tempo do casal. Quando você fala de se autorizar a ter um tempo sozinha. E por que não ter um tempo pro casal? É isso. Né? Olá, sejam muito bem-vindas ao Mamma Mia. Estou aqui com Bela. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, ainda mais com esse tema que a gente vai falar aqui hoje. Importantíssimo. Tô também com Juliana Quimina, psicóloga. Tudo bem, Ju? Tudo. Obrigada pelo convite. E Tatiana Presser, que é psicóloga e sexóloga. Hoje a gente preparou aqui, ó, essas convidadas super especiais para falar sobre um tema super importante, que é a reconexão do casal após a chegada dos filhos. E a gente sabe, né, que tem uma tendência muito grande do casal passar por um momento de desconexão após a chegada das crianças, porque afinal é um momento muito natural de atenção, de se voltar toda para aquela criança, que é um ser que depende totalmente da gente para sobreviver. Então, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, assim, biologicamente falando, como é que fica o corpo da mulher depois desse momento, durante o puerpério, depois da chegada dos filhos? Bom, acho que é importante pensar primeiramente nesse corpo, né, dessa mulher. Ouço muito, assim, na clínica, né, esse lugar de tentar voltar ao corpo que era antes, né, e esse corpo, ele é uma transformação, é uma marca que vai ter, a chegada de um filho não é, né, qualquer coisa, então ele vai ter uma marca, e de alguma forma, esse corpo ela vai ter um tanto que descobrir o que vai acontecer com esse corpo, né, quando tem a chegada do filho, não só a gestação, o parto, quem opta por amamentar. A amamentação em livre demanda é um corpo que está voltado pro bebê, para as demandas do bebê, né? E então esse é um tema caro, que você chama a gente para falar, porque tem a questão do tempo, né? Ela até comentou antes, né, que tem essa questão do tempo. Então, como que é elaborar esse corpo depois da chegada de um bebê, né? Leva-se um tempo e um tanto que esse casal vai ter que se encontrar aí dentro de tantos desencontros que é a chegada de um bebê. Na verdade, assim, existe essa adaptação, né? Que é uma constante na vida de toda mulher, na vida de todo ser humano. Na verdade, existe um luto por um corpo que não vai voltar. Uhum. Então, existe a questão hormonal mesmo, literalmente a questão do corpo da mulher. Ou seja, ela está passando... eu costumo falar que a mulher, ela sofre várias violências, literalmente, na vida, né? E os hormônios, e a falta de conhecimento e falta de como lidar com os hormônios é uma dessas violências bem complicadas para a mulher saber lidar, literalmente. Então, por exemplo, na hora da amamentação, existe um aumento gigantesco da ocitocina, né? Que é o hormônio que vai acontecer na hora de dar mamar, etc e tal, e que isso vai ser tipo um balde de água fria no tesão. Então, em relação a trazer de volta a sensação de vontade de transar, etc., os hormônios estão ali também para dar uma maciada nessa sensação. Então, tem um lado que ela se cobra ou é cobrada, e outro lado que o corpo está lutando contra isso, que não é momento, né? Tem um termo em inglês que chama nesting, né? Que é o momento em que a mulher está literalmente ali... como é que fala isso em português? Nesting? Criando ninho, né? Ninando ali, né? E que esse é um tempo, que cada tempo é um tempo, né? Isso é uma discussão também antropológica. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. A teoria do amor da Helen Hunt, que fala literalmente sobre... Nós não somos seres monogâmicos, e nesse momento isso também vai surgir. Enfim, eu falo um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas é uma confusão danada dentro da cabeça dessa mulher no momento que ela vai trazer este ser para o mundo e como é que ela vai se adaptar com o seu parceiro a partir disso. Principalmente porque a gente não é ensinado, não, né, a viver esses ciclos, a respeitar os nossos tudo processos. Tem manual, né? E para isso simplesmente esqueceram de escrever. E respeitar esses processos da natureza,
sendo natureza, Sim. né? Então, assim, deixa eu respeitar esse processo de eu me tornar mãe, de eu conseguir ler esse bebê, de eu conseguir me integrar com ele, para depois eu conseguir voltar enquanto mulher, Que já por né? si só é uma complicação, né? Porque é aquela sensação de amor obrigatório que você tem. Não, eu preciso amar. E ao outro lado tem um amor grande demais que se espalha para outras áreas. Então, já por si só, o lidar com esse novo ser já é algo gigante. E você ainda ter que se encontrar com mulher, além disso, é complicado, né? E a Ju falou uma coisa interessante, que é a questão do corpo e da questão do luto, do corpo que não vai voltar. E durante o ato sexual ali, tem algumas regiões do corpo que você, inclusive, não quer nem que encoste, como a região dos seios da mulher que está amamentando. Eu escutei isso, lembrei disso agora, um resgate aqui de uma conversa. Eu nem era mãe, nem era casada ainda. E eu lembro de uma mãe de uma amiga que ela falou assim, que ela tava, inclusive a gente tava conversando sobre isso, e ela tava dando umas dicas pra ela. E eu lembro que na época eu fiquei assim, tipo, jura? E eu só fiquei sabendo disso naquela época, que era assim, ela virou pra ela e falou assim, filha, tem uma dica que eu vou te dar. Compra uma lingerie pra parte de cima bem bonita. Ai, meu Deus. E usa. Não precisa tirar, mas deixa lá. Aí eu fiquei assim, mas por quê? Eu perguntei, mas por quê? Ela assim, porque quando a mulher tá amamentando, ela não gosta que toquem nos seios. E eu achei interessante isso, trazer isso também aqui, porque tem essas regiões do corpo da mulher que ela realmente voltou pro filho ali. Ela, É dele, né, e agora. como é que você explica? Porque às vezes a gente não sabe como explicar. Sim. Tipo, não, aqui é do bebê, entendeu? E é uma coisa que demora um pouco pra voltar, né? Como é que funciona isso, gente? A questão do corpo, a barriga que mudou, enfim, e tem a questão do seio, é uma coisa complicada de lidar mesmo, né? Acho que tem a questão do tempo, do luto, né? Desse corpo que não volta. É um corpo outro agora. E, bom, vou falar enquanto psicanalista, né? A questão da libido, né? A libido não necessariamente para o Freud vai estar para um lugar do sexo, né? Mas a libido é algo de um investimento. Você precisa fazer um investimento tanto nesse bebê, para ele se tornar sujeito, né? O Lacan vai dizer que ele só se torna sujeito quando ele entra na linguagem. Mas, assim, tem um tanto desse investimento, né? Tanto de quem for cuidar desse bebê, né? Independente se for mãe, pai, avô, mas tem um tanto que precisa investir nesse bebê. Né? Então, que corpo é esse que fica? Né? Acho que tem algo importante a se dizer que no casal, quando a chegada dos filhos, é onde vai aparecer as diferenças, né, nesse casal. Eu costumo falar tanto na chegada dos filhos quanto na separação, aí que aparecem as diferenças. Tem um processo na chegada do bebê, tanto né, se for um casal hétero, tanto na mulher quanto no homem, que vai chegar nesse lugar do narcisismo, né? Então, o que aconteceu na história dessa mulher enquanto filha, que se torna filha-mãe, que vai investir nesse bebê, tem uma história pregressa, né? Do que ela gostaria de investir, que é, enfim, o que ela teve, ela gostaria de, né? Ou de transformar. A gente fala que, às vezes, esse processo narcísico, eles querem superar os nossos próprios pais, né? Só que também tem o lado do homem, né, do pai, e assim, onde fica ele também, né? Ele também tem um processo histórico que foi transmitido para ele. Então, é um lugar, assim, onde que há essa possibilidade de encontro entre tantos desencontros, né? Eu acho que estão criando-se espaços para poder falar sobre essa paternidade, né? Acho que eu tenho o Léo, né, enfim, que está fazendo esse grupo com homens, mas ainda, infelizmente, não tem tanto lugar. Acho que estão se criando lugares para que esse homem possa falar da paternidade, né? Porque ainda se espera socialmente que a mulher ainda desenvolva esse lugar de cuidado, né? Então, acho que quando a gente vai falando sobre corpos, né, que corpos são esses que vão ocupando, né? Seja o cuidado, né? Ou seja, também pensando nessa história, a chegada desse bebê. Na verdade, assim, também tem a questão, literalmente, da falta de informação, né? Então, assim, a mulher, ela não entende, por exemplo, você falou, me chamou a atenção, essa coisa de, bota uma lingerie bem bonita. Realmente, nesse momento, você está num relacionamento, especialmente quando você acabou de ter o filho, aonde essa criança, ela é o centro, né? Ela ainda não tem a distinção que ela é um sujo, né? Ela ainda não tem a falta ela vai reconhecer quando a mãe já não tá ali para pegar, opa, peraí, eu não sou o centro do mundo, né? Ainda tá ali como sendo, e é uma relação ali muito, extremamente narcísica entre
mãe e bebê, onde é um feitiço mesmo, né? Então, mas existem momentos onde ela pode se retirar um pouco para pensar em si própria, e a questão do corpo é parte disso. Então, essa questão dela... O que tudo bem, custa mais para ela talvez sentar e abrir um canal de comunicação com esse parceiro do que pegar o carro, ir até o shopping, comprar uma lingerie, estampar e falar, olha, aqui você não toca, mas olha só como é bonito. Sim, é um custo maior, por mais que seja meio, né, contraditório isso. É um custo emocional maior. E nesse momento ela está num investimento com o seu bebê ali gigante. Então, pensar que ela tem que ali parar para pensar e ter esse canal de comunicação realmente é algo complexo, mas ao mesmo tempo é band-aid, sabe? Se você arranca de uma vez, você vai arder. Fácil falar, né? Mas vai começar, pelo menos, a abrir esse canal de comunicação que é tão necessário. E aí, essa busca pode ser em dupla também. Então, porque muitos... do mesmo jeito que a gente fala do homem, que ele está perdido, e está perdido mesmo, ele não sabe o papel dele, o homem moderno está completamente... não sabe se casa, compra uma bicicleta. Mas a mulher também se encontra nesse momento descoberta. Então, ela precisa, talvez, junto a ele, entender exatamente como é que isso vai funcionar daqui adiante. Mas como a gente gosta de tampar o sol com a peneira... né? A gente segue, né? Mas isso me faz pensar assim que talvez esse ambiente, esse lugar, ele tenha que ser construído antes. Planejamento. No pré, né? Então, trabalhar com essa prevenção, né? Não com esse curativo, né? Vamos começar a conversar sobre isso enquanto casal antes da chegada dos nossos filhos. Mas é que tá. Para isso, a gente tem que trazer a sexualidade para normalização. E essa é a minha luta há 25 anos, né? Então, eu trabalho com sexualidade há 25 anos e você tem que trazer isso para normalização. A pessoa tem que vir se atender comigo como se fosse uma nutricionista. Entendeu? Sim. Talvez então, a gente ter essa matéria nas escolas, né? Com certeza. A gente está há alguns anos, assim, ainda, infelizmente, apesar que a internet traz essa coisa de, né, rapidez, e aí as pessoas estão se informando cada vez mais, mas, infelizmente, em termos de informação, educação mesmo, tipo, qual a diferença do clitóris, do ponto G, terminações nervosas, informação, anatomia, a gente tá muito longe. Anos-luz, né? Anos-luz. Gente do céu. Então, é complicado. E a gente, voltando à questão do tempo, né? Existe algum período médio em que, falando sobre o que é natural, assim, dessa queda da libido, né? Tem algum período, assim, que a gente pode virar e falar assim, pô, eu acho que tem alguma coisa aqui que não tá normal. Porque tem uma questão também que às vezes a gente confunde muito, que é libido baixa com sobrecarga. Uhum. Né? Bem fácil de misturar, né? De confundir. Eu tô com... Aí tem a libido baixo por hormônio e tem a libido baixo... por sobrecarga. Psicológica. Então, assim, emocional. Duas coisas. Uma, como que a gente faz para distinguir a diferença entre uma e outra? E quando que é o momento que eu viro e falo, eu preciso realmente procurar alguma avaliação, assim? Que já não tá normal. Ou não tem isso. Eu preciso olhar para esse casal, né? Como é que tá essa relação mesmo? Eu acho que cada mulher é uma mulher, né? Eu Exato. acho que é muito complicado colocar uma data e uma hora nessa questão. Acho que, sem dúvida nenhuma, cada mulher é uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, existe, sim, o sangramento do papel materno para outros papéis, né? Então, por exemplo... Muito legal isso. O governo, né? Sei lá, bota um tempo, né? Era 4 meses, não sei se... Foi para 6, continua. 4 meses, né? 4 meses. Infelizmente, a gente não pode botar esse tempo. Mas a gente pode observar que, a partir do momento, vamos dizer, que ela volta a trabalhar, ela vira mais mãezona até no trabalho. Então, ela vira mais mãezona. O sangramento desse papel de ser mãe vai sangrar para outros, vai vazar para outros papéis. Então, como a de amiga, como de quem está trabalhando na empresa, né? Enfim, ou dona de filha. Ela vai vazando para outros papéis. E aí, quando você coloca isso para a cama, você fala, epa, ninguém quer transar com a mãe.
Ninguém quer atrasar com o pai, né? Então, cadê o papel da mulher? Cadê ela se nutrir, não somente de sexualidade, mas né, de ser mulher mesmo, de individualidade, de sujeito. Cadê esse papel? Então, isso pode ser, sim, um pouco de uma coisa um pouco mais demorada para ela se dar conta. Depende muito da estrutura e das ferramentas que ela teve até então, dela poder ter essa autoestima, dela poder ter essa imagem corporal, esse momento mesmo de olhar, não, peraí, agora tem que chegar a mim. Pode ser que ela adia até isso por outras questões, porque emocionalmente ela está abalada e não quer se olhar, então é mais fácil também colocar tudo no outro. Então não tem muito essa questão de tempo. O que tem é que tem que ter esse cuidado de olhar, que tem que ter uma hora que Houston, we have a problem. Você não está olhando para você, isso está se ultrapassando, você está querendo viver através do seu filho, né? E aí pode complicar. E tem a questão da cobrança também, né? Porque chega um momento que existe uma questão de cobrança do parceiro nesse período. Que você vira e fala assim, tá, mas e aí, como é que faz? Como é que a gente lida com essa cobrança? Porque é uma coisa que tá estrutural aí, né? E como a gente pouco fala sobre isso, como é que a gente lida com esse momento? Então, quando a Bela traz, né, acho que da preparação anterior desse casal, acho que tem uma questão de uma expectativa que ela vai mudando também com a chegada dos filhos, principalmente o primeiro filho, né? Às vezes o casal tem uma expectativa, chega o filho, essa expectativa ela vai ter que ser trabalhada, né? Porque, enfim, tem a questão da idealização e da realidade, mas eu acho que é importante poder dizer da questão política mesmo, né? Das políticas públicas, porque hoje, embora a gente em grandes cidades vai falar, né, sobre a questão do sexo, né, no lugar do prazer, mas assim, a gente tem um pouco enraizado ainda esse lugar da reprodução, né, o sexo como reprodução. E aí, o que acontece? A política pública, ela também não favorece muito, né, porque a licença maternidade ainda fica para a mulher, então a mulher tá no lugar de performar esse lugar do cuidado e o homem do provedor. E tem que estar pronto, em 4 meses tem que estar tudo certo. Sim, então assim, as famílias nas grandes cidades estão cada vez mais sozinhas, né? Então, é um casal que está se vendo ali com a chegada de um filho, às vezes sem rede de apoio, né? Uma mulher extremamente sobrecarregada, né? Como que ela vai conseguir sentir minimamente prazer, né? Às vezes fica muito separado mesmo, né? O homem provedor e a mulher às vezes a mulher trabalha fora e ela assim, eu vejo muito isso, né? De ver que aquilo é um trabalho. De fato, cuidar de um filho é um trabalho. Uhum. Mas não significa que o fato dela estar em casa cuidando de um filho vai ser exclusivamente dela. Porque o filho não é só dela, né? Tem o parceiro aí também que precisa ser convocado para esse lugar. Ah, ele me ajuda. Eu brinco que é o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado. Sim. Então, eu tô em casa e eu tô trabalhando não remunerada, tá? E Sim. eu tô Super Não, trabalho, essa rede né? de apoio que você falou, eu me identifico muito, porque eu tenho 2 filhas, né? E eu sou do Rio, carioca, sotaque. Vim morar 1 ano antes da pandemia, aqui em São Paulo. Vai fazer daqui a pouco 4 anos. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho avó, não tenho tia, não tenho ninguém. Minhas filhas, ok. Quando chegaram, ainda não ficavam sozinha em casa. E aí a gente tinha até uma pessoa que trabalhava com a gente, mas não tem mais, assim, desde antes da pandemia. Então, assim, tudo bem, minha filha mais velha vai fazer 17 anos, que a pandemia também deu uma desmadurecida, né, nessas crianças, que é todo um outro tema, mas, enfim, já pode ficar sozinha, etc e tal, mas a minha filha pequena tem 11, e eu não tenho nenhuma rede, tipo, não tenho mãe, não tem ninguém para deixar a criança. E como isso realmente faz falta. E eu vejo que aqui em São Paulo isso é uma questão grande, porque tem muitas famílias como a minha, e com crianças muito menores. E o pique da cidade é algo que dá para enlouquecer a pessoa em 3 segundos. Ai, gente, você tá falando, eu tô me vendo aqui. E como isso afeta esse casal. Afeta demais. Cria abismo entre eles. Porque, como a Ju falou, são jornadas, quando você
diferencia assim, o papel. Você, a mulher cuida e o homem traz o dinheiro para casa. São jornadas muito solitárias. Sim. Né? Então, se você não tem esse canal de diálogo muito aberto, cara, você vai se distanciando. E mesmo que se você tivesse esse luxo de, por um tempo, só cuidar do seu filho, que acho que não é a maioria, Sim, não é sim. o caso da maioria das mulheres, mas mesmo que você tenha, você ainda tá, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, gente, Rio de Janeiro é uhul, entendeu? Vamos de boa e tal, tranquilo. Aqui é tipo, trabalhar 18 horas, então mesmo, você não tem um trabalho, mas você tem a sensação da de performar. Levar a criança para o yoga, ou isso, e blá, 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 né? Fazer, e ainda malhar, e ainda fazer não sei o que, ainda... Gente, é de pirar a cabeça de qualquer um. Você entendeu? cansou aí? Eu falo, eu já tô cansada só de falar. A gente tá faltando, que era uma coisa que eu ia falar agora também, é a questão de construir estes momentos de pausa. Que às vezes a gente se sente até um pouco mal, né? De não ter uma pausa. Total. Sábado no seu e domingo, trabalho. se você tá no parque, eu tô aqui porque eu trabalhei a semana inteira. Você tem que justificar o prazer. O prazer não precisa ser justificado. Eu mereço. Um ponto, tá? De você tem que justificar o prazer. Eu mereço. Você São tem que os justificar, chamados... Gente, não essa existe palavra isso. é incrível. Eu não conhecia. Eu conheci recentemente. São os momentos de indulgência. Sabia o que é isso? É o momento eu mereço. Você sabia dessa palavra? Não sabia. Não, Gente, Tô sabia. vendo meu Deus do agora. céu. Mas todo dia eu mereço uma indulgência, independente de qualquer coisa. Mas, assim, tem aquela questão do tipo, às vezes a mulher ela não quer, às vezes ela... Mas, poxa, às vezes tem muito momento que a mulher quer. Mas, assim, como é que cria esse momento? Porque a gente tá tão nesse dia a dia corrido e que, às vezes, essa falta de comunicação impede que esses momentos sejam criados, né? Tipo, gente, vamos conversar, então? Porque, principalmente quando não se tem uma rede de apoio, a gente precisa se programar, né? Sim. A gente precisa, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Só que se você não conversa, como que se chega nesse equilíbrio? Preparar o terreno, né? Como assim. se cria esse canal de comunicação. Tudo! Né? Que Primeiro é comunicação, grande e questão. depois para criar esse ambiente. Então, assim, como é que faz isso? A pergunta é de $1 milhão. É complicado. Mas sim, eu acho que antes de qualquer coisa, a pessoa tem que ter um autoconhecimento e tem que ter ferramentas, né, para poder lidar com essas questões. E é o que a gente vê na maioria das casas, não temos, entendeu? Não temos a famosa inteligência emocional. Ninguém pra fala lidar sobre os nossos sobre pensamentos isso. e as nossas emoções, Ninguém fala. né? Ninguém É um fala. tabu ainda falar sobre o que se pensa, sobre o que se sente. É o medo de ser julgado também. Porque às vezes a gente não fala. É o aquilo. auto-julgamento mais do que qualquer coisa. Acho que Também. mais do que o julgamento do outro, o auto-julgamento é mortal, né? A partir do momento que você começa com essas cobranças, com toda mulher, né? Todo dia a gente... mas eu não fiz isso, mas eu não fiz... Isso é pior do que o outro te olhar e te julgar, porque você se marteliza ali sozinha. Você não precisa nem do outro. E tá associado com esse, se eu me cobro muito, consequentemente eu vou cobrar muito do outro. Sim. Então você exige do outro uma Exato. entrega surreal, que ele não vai te Sim. entregar mesmo. Sim. Ele também tá passando por as Isso é algo que necessidades tem e que pelas se tomar questões. muito cuidado. Eu observei isso no meu casamento. Sou casada há 20 anos. E tinha certos momentos que eu falava, gente, eu tô brigando com ele por todas as coisas que eu queria fazer na minha vida. Tipo, oi, onde é que eu tô indo? E como é que você separa isso dentro do casal? É complicado. Você ter essa, de repente, opa, peraí. Gente, você me falando isso, eu tenho uma atividade que fala exatamente sobre isso. O que você cobra do outro e como você pode se dar o que você cobra do outro. Bom, é um start mesmo. Quando você atravessa essa limitação, você começa a viver muito melhor, assim, com mais serenidade mesmo. Sim. Você sabe que eu tô estudando muito o tema sobre separação, né? E uma das coisas que eu pensei até vindo pra cá, na chegada dos filhos, né? Não só essa questão narcísica, mas tem, assim, para você estar em casal, pressupõe-se que antes você tá sozinho, né? O problema é quando você tá num casal ali, você não sabe onde começa a sua história e termina da outra, né? A chegada de um filho vai mostrando também isso, né? É um tento de que, bom, você tem a sua própria história,
Né? Então, quando você, até voltando um pouco para a pergunta anterior, né, quando você fala do tempo, qual que é esse tempo para o casal, acho que tem uma questão estrutural importante da gente poder falar, né, que tem a relação mãe-bebê ali, né, pode ser qualquer outra pessoa que vai exercer essa função, né, a gente fala em psicanálise da função materna, mas tem o lugar do amor, né, dessa mulher que está ali investindo nesse bebê, não a mulher, mas enfim, quem for exercer essa função. E que a função paterna, que não necessariamente é o pai, mas pode ser uma instituição, pode ser o trabalho, ele vai cortar, né, essa relação. Porque a relação mãe-bebê é uma relação ambivalente. Sim. E se você só ama o bebê, é impossível se separar. Tem alguém que vai precisar fazer esse corte. Uhum. Nesse momento, normalmente, sei lá, pode ser o trabalho. A mulher, ela vai voltando para outros lugares. Criar essa falta, né? Criar essa falta e ela vai indo para outros lugares. Sim. Então, ela vai sendo convocada para o trabalho, vai convocando para outros lugares, que é importantíssimo para o bebê. Né, ver que ele não é só o centro das atenções, né? E ele vai precisar ali... A construção mesmo, né? Isso, ele vai precisar ali saber com a falta. E para a mulher também é importante, porque ela vai pensando e criando e elaborando a questão do desejo. Né? E se for o desejo dela fazer uma aposta nesse relacionamento, né? Eu acho que é o momento do diálogo. Acho que é esse momento que vai sendo convocado para esse casal conversar. Né? Acho que talvez ali na chegada de um bebê... pode sim ter a questão sexual, mas eu acho que tem esse lugar aí quando ela vai se voltando para outros campos da vida dela. Né? É de certa forma, uma certa armadilha também, né? Porque naquele momento, se você quer se perder nesse papel de mãe, também é socialmente aceito, é tudo certo. Então, para você não ter esse rompimento, se você não quer provocar esse rompimento e quer... inconscientemente você também está fazendo um dano ali, né? Se você mergulha a esse grau, mas é uma forma com que você, como mulher, pode dar essa escapada, não lidar com as suas próprias questões, se mergulhar nesse papel de mãe, né? E até fazer um delay aí no momento dessa falta necessária que é provocar na psique dessa criança, acabar cagando a vida dos dois, né? Porque, tipo, sua e do outro. Então, tem que... em vários momentos, eu sinto que a mulher passa por essas armadilhas, que ela pode se boicotar de uma forma muito fácil. É muito justificável, né? Assim, esse cuidar. Ainda mais agora, com essa era dessa maternidade perfeita, full blast. Eu faço tudo certo, que eu sou ótima, que eu li todos os livros e, enfim, sigo a risca a cartilha. Sou politicamente correta. Exato. E, enfim, tem que ser incrível. Ah, não, se liberta aí, viu, mulher? Começa por aqui. E eu achei muito interessante isso que você falou. Eu tô até tentando resgatar aqui a minha pergunta, gente, que ela tava falando agora. Tem que dar uma pausa aqui. Respira. É muita informação. É muita informação. Informação boa. Muita. Então, mas uma coisa em relação a essa coisa do casal que eu queria trazer é essa coisa que nós somos seres condicionáveis, né? A gente se condiciona a comportamentos, somos seres de hábito, etc e tal. E se você olha lá atrás, assim, na pré-história e tal, de uma visão mais antropológica, você vê o quê? Que a mulher, na pré-história, né? Tô falando literalmente... né, nos primórdios, você vê que a mulher, ela tem e mantém um vínculo por volta de 5 anos, mais ou menos, com o seu parceiro, né? Então, ela não tem a capacidade de ter a criança, né, carregar a cria, caçar, cuidar da segurança do lar e da criança, tudo ao mesmo tempo ali. Então, ela precisa dessa parceria. Essa parceria permanece mais ou menos até quando? Até a criança poder ter a independência de uma forma ou de outra, auxiliar essa mãe. Então, 5 anos, mais ou menos. E aí ela, beijo, homem da pedra, vou para o próximo. E esses vínculos permaneceram desse jeito por anos e anos e anos. Quando a gente vai olhar para Jung, inconsciente coletivo, e pensar em tudo que a gente traz de lá para cá, a gente ainda herda essa condição. Não é à toa que depois de 5 anos a qualidade e a frequência da relação sexual também vai sofrer uma queda. É nesse momento onde os dois começam a, talvez, né? É o que eu sempre falo, você conseguir abrir esse canal de comunicação com o seu parceiro, vai ser...
Porque tem essa fantasia de voltar no início, né? Ai, quero voltar pro início, porque o início é tão bom e tal. Gente, o início não tinha nada demais. Era só você preencher o buraco dos outros com as suas próprias fantasias. Uma questão bastante narcísica. Então, você está vendo o outro como um queijo suíço, preenchendo ele com tudo que você deseja, ou que é você, né? E quando ele é preenchido de verdade, você faz, opa, peraí, não era isso que eu encomendei, né? Então, tem essa fantasia de querer voltar pro início, que realmente não tinha nada demais, e a questão é, se você aí, a partir dos 5 anos, começa a pensar em trabalhar essa relação, abrir esse canal de comunicação de verdade, ter esse trabalho que é difícil, é duro, é dolorido, não é fácil de você encarar o seu parceiro e realmente colocar os pontos nos is, colocar as cartas na mesa, e entender que esse é um momento que sim, poderia haver uma desvinculação, mas que o esforço do trabalho de se manter juntos, nesse caso, gente, pelo amor de Deus, cada caso é um caso, não é para ninguém ficar com ninguém se não existe amor na relação. Mas se existe alguma forma de fortalecer esse vínculo, não é um trabalho fácil também não, mas porque o que nos difere, né, dos animais? A gente tem a gente raciocina, tem um raciocínio muito mais complexo do que um animal. Então, nós não somos seres naturalmente monogâmicos, mas temos o livre-arbítrio, né? Temos essa capacidade de pensar e tentar trabalhar a relação. É muito mais fácil, gente, abrir a boca e conversar do que a gente imagina. Mas a gente não é ensinado a isso. Não. A gente não é ensinado, a gente não aprende essa habilidade de comunicação condicionado. assertiva. Por isso que somos seres condicionáveis, mas uma vez que a gente começa a ter essa conversa, não é tão difícil assim, a gente se condiciona a ela. Não é algo tão absurdo. E quando você fala assim, encarar o meu parceiro, nem é tanto parceiro, é mais você mesmo. Sim. Né? Você Sim. olhar, porque Sim. ele vai estar ali refletindo. Até porque você fala, exatamente, reflete. É muito comum nessa fase, que nem você falou da questão da mulher, que eu lembrei agora a minha pergunta que eu ia fazer. É muito comum a mulher usar esse momento para justamente se afastar, né? Sim. Por causa da maternidade. Então, por exemplo, sei lá... Você tem a melhor desculpa do mundo, você não precisa do outro. Você está fazendo um papel mais nobre que existe. É muito comum também na sua prática, Ju? Ter muitas mulheres que dão essa desculpa para não ter que olhar para esse momento, pro parceiro. Acho que tem esse lugar, sim, né? Mas eu acho que também pro homem também é muito fácil ele se perder ali no trabalho, sabe? De não voltar para casa. Eu acho que a parentalidade, ela tem uma questão de você também ser capturado por esse lugar, né? De você também poder investir na chegada de um bebê. Assim, até faço uma provocação para vocês, né? Será que é uma crise a chegada de um bebê? Né? Para um casal, como que é isso, né? Porque também não adianta também só a mulher ficar ali cuidando e o parceiro, às vezes, o que acontece, né? Eu fazendo grupo de separação, que é muito comum, o homem, ele vai lá, arranja uma outra saída, que é um relacionamento extraconjugal. Então, intensifica uma crise que já existe, né? As diferenças do casal vão aparecendo. Só que tem um lugar, acho que também que aparece muito, né? Que é uma questão narcísica, as referências, né? Então, essa mulher que é filha, se torna filha-mãe, quem que é a mãe dela, aparecem questões de não quero ser igual a minha mãe, que foi dona de casa, mas, né, também trabalhar essa questão, mas foi uma escolha dela, né, uma aposta dela, do jeito que foi, mas foi também, né. É a fortificação do seu próprio papel, né? E isso não significa que seja pior, só porque ela, né, e então, assim, e eu acho que pro homem também, né, eu fiz um trabalho sobre isso, né, sobre a paternidade contemporânea, e eu entrevistei algumas pessoas, e os homens, eles têm muito uma referência do pai que eles tiveram, que era o pai provedor, que ele não estava em casa. Às vezes tinha de pais, às vezes muito ausentes, né? E aí vinha para uma questão da religião, um pai super idealizado, que ele foi construindo, né? Uma das pessoas que eu entrevistei, e que chegando ali na realidade com o bebê, ele tinha muita dificuldade de cuidar, né? Porque a referência que ele teve era outra, né? Claro que durante a vida a gente pode ir construindo várias referências, né? Pode ser um professor, pode ser qualquer pessoa. Mas eu acho que vai se atrapalhando nesses papéis, né? Acho que isso é fundamental, gente, que ela falou agora. E você você trazendo isso, é você abrir ali a sua individualidade, o seu caminho, né? E junto com o seu parceiro. Sim.
né? Fortalecer. Então você fala assim, será que a chegada de um filho é uma crise no casamento? É um portal de crescimento e de fortalecimento, se você está disposta. É, né? mas Se a gente você acho e o que seu ambos, parceiro, né? Ambos, exatamente. Acho que você trouxe uma questão também que a gente ainda não falou, que é considerável, né? Que é toda essa herança cultural e moral e religiosa que cada um de nós traz de forma completamente diferente. Então, eu vou trazer de uma forma, meu marido de outra, né? E como isso vai pesar, né? Nesse comportamento, como isso vai trazer a capacidade de você abrir com o outro ou não. Então, se tipo, na minha família nunca se falou sobre isso, isso é pesado pra caramba, isso é super pesado. O que cada um traz dentro da sua própria mala não é fácil. Não é fácil, é muito significativo e é só quando a gente está disposto a olhar, Sim. né? E a construir Mas aí você junto. tem que ter uma auto, né, um autoconhecimento, uma certa confiança também de que você pode abrir essa discussão, né? Mas e a maioria não tem, Não. né? Eu trabalho com muitas famílias, então assim, eu falo que a chegada do filho é esse convite para a gente se olhar. Bom, então deixa eu olhar para minha história de vida, para minha família de origem, para essa herança ancestral que eu venho trazendo, né, de geração a geração. Mas eu acho que é só a partir desse entendimento, e entendimento individual e conjunto, que a gente vai conseguir criar esse caminho individual dessa família, essa dinâmica que é só minha e dessa pessoa, desse parceiro, pra gente seguir uma vida. Porque senão a gente vai encontrar um muro. E aí, já viu. E falando em quebrar muros, abrir caminhos, que é o que a gente quer saber no fim dessa conversa. Ju, que dicas você daria para esse casal ter esse canal aberto de comunicação e também para estreitar aí essa relação física entre eles? Olha, eu acho que cada casal é um casal, mas eu acho que eu não vejo uma outra saída para além do diálogo, né? Dessa conversa. Eu acho que encontrar caminhos juntos que possam viver a vida de casal, para além de pais, né? Porque, enfim, enquanto eles estão se ocupando daquele papel, mas acho que criar outras formas, rede de apoio é uma delas, né? Eu costumo dizer que criar sozinho um filho é quase impossível, né? Custa muito, custa caro, né? Mentalmente falando. Então, acho que encontrar formas, né? Acho que de trocas, de poder ter um tempo do casal, quando você fala de se autorizar a ter um tempo sozinha, e por que não ter um tempo pro casal? É isso. Né? Eu acho que talvez eles vão ter que encontrar alguma forma, alguma saída possível, que não mais do que era antes, né? Agora, e é possível resgatar, né? Senão as pessoas não teriam outros filhos, né? Enfim, acho que tem formas. Mas eu acho que esse casal vai ter um tempo de se descobrir e eu penso, sim, que quando a pessoa tem um lugar de escuta, de poder escutar a própria história e se autorizar, tem uma possibilidade maior. Né? Assim, acho que na clínica eu vejo quando tanto... Uma pessoa analisada vai mais longe. Eu vejo casais que quando o homem, né, o casal ali se propõe a fazer algum processo de psicoterapia, caminha melhor do que quando é só a mulher e o homem não tá, né, tá fazendo. Então, eu também faço uma aposta nesse lugar, assim, de ter um espaço de escuta aí, né? Trazendo um pouco pro lado do sexual, né, que é a minha praia. Eu acho que vou dar umas dicas um pouco práticas. Ai, aqui. gente, prestem atenção. Prestem atenção. Caderninho na mão. Não, porque, assim, eu costumo brincar que a única tensão boa é a tensão sexual. E ela tem que ser criada para justamente trazer essa sensação de, sabe, de vontade também. Porque a pior coisa do mundo é a gente estar fazendo alguma coisa, e aí sexualmente falando, né, alguma coisa sexual, que você não tá à vontade, que você não tá afim. E aí para tudo, porque você não tem que se colocar nesse lugar. Isso só vai fazer mal a você, mal a relação. Então, aquela coisa que, não, tudo bem, eu vou fazer aqui para dar o cheque aqui, para dar o constar, mas eu não tô nem um pouco afim. Porque acaba que você tá se violentando de alguma forma. Então, mas ao mesmo tempo você quer trazer de volta essa ou
não é nem de volta, né? Novamente, e saiba que vai ser diferente, saiba que não vai ser igual. Saiba que não é a quarentena que vai, né? Tipo, eu com a quarentena, 40 dias, oi, tchau, você lá, eu caio. Tipo, de jeito nenhum, 40 dias não é o suficiente. Tem um medo também. O medo da mulher de fisicamente voltar para esse papel. O que vai acontecer, como está, né? Tem um afinamento do canal vaginal, tem um atrofiamento que pode acontecer. Enfim, a falta de lubrificação, porque você está com ocitocina também muito alta. Então, também pode estar ali, pode provocar dor, literalmente. Ninguém quer sentir dor. Então, mas trazer de volta, criar novamente essa tensão sexual, você pode fazer de diversas formas. Pensa que sexo, mais do que qualquer outra coisa, é a descarga hormonal. O que a gente está procurando é uma maior descarga de todos os hormônios do circuito de recompensa. Adrenalina, dopamina, todas as inas que fazem a gente ficar bem. O que você está procurando é ser desejada e desejar, né? Então, tanto ser desejada é importante quanto você está ali desejando o outro, também é de extrema importância, né? Então, para isso, você tem que estar, pelo menos, numa comunicação boa, né? Essa admiração é muito importante nesse momento. Você admirar o outro vai trazer esse desejo também. Mas, para os exemplos práticos, que eu estou enrolando muito, é trazer, por exemplo, um documentário, um filme quente que está para você abrir esse canal de comunicação. Então, de repente, propositalmente, você sabe que tem lá um documentário X ou um filme X, joga no negócio, vamos ver isso aqui junto, para você abrir, né, não ser tão frio, você de repente, poxa, eu nunca tinha pensado, vamos dizer que seja uma fantasia, algum elemento que você quer trazer, ou que você pensa que essa é a questão, para você poder abrir esse canal de comunicação e começar a andar, porque uma vez que você abre a porteira da conversa também, ela não é tão complicada. Se ele está com um problema, porque a gente fala muito dela, mas ele também sexualmente naquele momento, e não é raro de eu ter caso de pacientes que não conseguem nem ter ou manter uma ereção após esse momento, porque realmente a mulher começa a ser vista mais como essa coisa mais imaculada, ou intocável, ou eu vou machucar, ou alguma coisa acontece. Isso é um temão, hein? Né? Que aí ele tem problema de ereção, ou até de ejaculação precoce, etc e tal. Então, se é isso, veja algumas soluções práticas, podem procurar lá na @TatianaPress, que eu só falo de sexo o dia inteiro, mas... que maravilha, né? Mas um anel peniano, sabe? Trazer alguma coisa prática também que possa auxiliar esse homem, porque isso muitas vezes só no bate-papo ali com você não vai ser o que vai resolver. Se você passar ali no sex shop, de repente trazer um anel peniano ou botar uma xuxinha ali no pênis para ter, né, ele poder estancar ali o sangramento e durar mais um pouquinho de tempo, de repente vai ser a solução tão simples que precisava, e isso vai abrir uma conversa sobre outras questões. Então, e tem inúmeras formas, truques de você conseguir abrir, pelo menos, essa porteira para... Aquele artigo enviado sem querer no WhatsApp. Sem querer, do nada. Olha, amor, li, achei interessante. Nossa, olha isso. Você sabia? Olha esse vídeo aqui, que legal que fizeram, não sei aonde, em que país, falando que o cara não sabia onde que era o clitóris. Porque, infelizmente, nem todo mundo vai ter realmente a capacidade de sentar e falar, então, a gente precisa... Né? Então, essas são uns truques que funcionam, viu? Vale a pena testar. Eu acho que tem um lugar também, né, do sexo, da fantasia que se faz do outro, né? A fantasia, ela é construída já há muito tempo, né? Antes mesmo até o sexo não é só a penetração em si, né? Então, o que se faz da fantasia do outro, né? Acho que de poder jogar com essa fantasia, né? De uma mensagem no WhatsApp, às vezes, né? Provocar o outro, né? Então, acho que tem Isso aí... é muito importante para a mulher, porque a mulher precisa entrar no clima antes do clima começar. Não é que o homem esteja sempre pronto também, não. Isso é um exagero. Mas ele entra no clima muito melhor do que a mulher. Então, quando ela tá mandando essa mensagem, ou quando ela botou essa lingerie de manhã,
não é para ele, é para ela mesma. Então, essa mensagem é esquentar o motor dela, Para ela se literalmente. preparar, né? Ela começar a entrar no clima antes do clima começar. Então, quando chegar lá de noite, ela já tá mais no lance, entendeu? Então, essas ferramentas são muito importantes. Eu acho que especialmente para ela, mas obviamente que funcionam para ele também. Viu? Não ficar esperando só o outro fazer. Você poder fazer Gente, eu por si falo, mesma. marca na agenda. Numa boa, esse papo de que eu não tenho tempo pra transar é papo furado. Se você tem tempo pra fazer a unha, pra ir pra academia, não, entendeu? Aí você fala, aí eu falo, marca na agenda. Ai, mas é muito automático. É muito automático a primeira, segunda, terceira vez. Depois vai entrar no esquema, entendeu? E isso te ajuda inicialmente a entrar no clima antes do clima começar. Então, aquela coisa, quantas vezes eu tenho que transar? A gente não tem quantidade de vezes que tem que transar. Mas a vez que você vai transar, você tem que estar ali, presente no momento, com a cabeça, né? Não com a cabeça nos corredores do mercado, né, meninas? Né? Pensando no jantar de amanhã, né? Na mochila da criança, né? Pensando tá nos ali. dois. Você tem que estar ali. Então, é esse momento que você pode se preparar. A gente está falando de preparação, se preparar para ele. Então, em vez de estar transando 3 vezes por semana, dando um cheque, não importa que seja uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não importa, mas aquela vez o prédio vai tremer, porque você vai fazer de tudo, vai ser um investimento planejado para ser aquele troço. Entendeu? Foco na qualidade. Foco na qualidade, é isso. Não é a quantidade, né? Não. É a qualidade. E tem aquela coisa Até porque também, a gente não é assim, boneca inflável, né, gente? lógico que não. Mas aí tem aquela coisa também, né? Tipo, amor, fica com as crianças um pouquinho, que eu vou ali tomar um banho e já volto. Não, masturbação é essencial na vida. É Não, isso que você estava mas falando? Não, pior que não, mas pode ser. Mas eu tava pensando no sentido do tipo assim, me dá um tempinho aqui, eu Sim. vou ali, né? Vou me preparar para esse momento, né? E resgatar também essas formas de comunicação que não precisam ser tão verbalizadas assim, né? Que você pode ser numa troca de olhar, pode ser naquela passada do pé embaixo da coberta, que existiam antes e que ficaram ali em suspenso há algum tempo, mas bom, deixa eu resgatar. Como é que é? Né? E aí você vai transformando isso aí. Importantíssimo. Mas isso é muito bacana. Comunicação não verbal, eu acho que né, é chave. Comunicação não chave. verbal, porque você volta a se unir E com vai esse provocar homem. A comunicação verbal também. Quando você. Porque, gente, não adianta. Assim, na vida de um casal, o sexo faz muito parte. Ele vai fortalecer o vínculo. Se for uma coisa satisfatória para ambos os lados, é óbvio. Mas vai fortalecer. Gente, se não fosse sexo, eu acho que eu teria jogado meu marido na pandemia pela janela. Porque senão Foi. você vira amigo, ainda mais depois da chegada de um filho. Exato. Você esquece esse homem e essa mulher, né? Você vira amigo, você irmão. quando Exatamente. você vê, você tá brother lá, fazendo essas coisas, acordando. é. Não, peraí. E aí você entra em outra questão, né? Que, essa comodidade que é mais cômoda ou mais fácil de você permanecer nesse papel. Então, isso é algo que tem que estar sempre de olho. Mas a gente podia até, vou propor aqui um tema de podcast que, assim, eu acho, quando você fala, assim, do lugar da mulher ser desejada e desejar, eu acho que a gente já tá em, né, acho que muita coisa já avançou. Sim. Né, porque eu acho que socialmente a mulher ainda fica no lugar de ser desejada. Sim. Né? E eu acho que tem todo um trabalho, a gente pode até Pra desejar, falar, né? pra desejar. Eu acho que esse é um ponto crucial, assim. Crucial. Porque é a pior coisa do mundo você não desejar o outro e você sentir a obrigação de desejá-lo, né? E acho que isso anda muito pela admiração também. Sim. Assim, quando E a isso- admiração cai. Ao meu ver, está totalmente ligado com a sobrecarga. É um tema sensacional para um próximo. Temão. Só tem temão aqui, gente. Você que está assistindo a gente, manda aqui seu comentário. Fala o que você gostaria desse time maravilhoso falasse aqui com a gente. O que você quer ouvir? Quais são as suas dúvidas? Não é mesmo, Bela? Vamos construir conhecimento, gente. A partir da construção desse conhecimento, dessa troca entre nós, né, mulheres, homens, né, família mesmo, que a gente vai chegar mais longe, que a gente vai dar o próximo passo, né, que a gente vai conseguir caminhar aí. Sim. Então é isso. Falar. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Mande aqui seu comentário, a sua sugestão. Sigam nas redes. Tati, fala pra gente. @Tatiana Presser. O meu Ju. é @juliana.quimina com K.
Isso mesmo. Mandem suas dúvidas, mande pras amigas, pras mulheres, pra quem você acha que tem que, né? Isso Tem mesmo. que dar aquela enviar, né? Aquela Aquela coisa mensagem. despretensiosa. Manda né? aquele corte, né? Aquela dica. É. Manda lá. Isso aí. Então e é fica aqui isso. com a gente, porque a gente vai debater mais papo. É. Né? A gente volta semana que vem. Um beijo. Beijo. Obrigada, Tchau. meninas. Obrigada a vocês. Obrigada.